Boa noite para todos, esse é o programa Militão e Militão desta quarta-feira. Semana que vem, dia 9 de abril, começa a Expo Londrina 2015 e também é o dia do Leilão das Marcas, promovido por José Moacir Turquino e Alexandre Turquino. O grande evento da pecuária de corte do ano aqui em Londrina será no dia 9. O mesmo dia em que o Moacir Sgarione recebe muitos convidados, gente muito importante para abrir este que é o principal evento que Londrina faz, é o mais reconhecido em toda a América Latina. Quero lembrar, já é Páscoa na Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. Você pode almoçar e jantar também no Gin-Gin. Gin-Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin-Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin-Gin, sozinho ou com a família. Gin-Gin, na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin, então avisa logo a galera. Gin-Gin, sabor aqui não tem fim. Gin-Gin, cardápio recheado te espera. Gin-Gin, que delícia é comer na Gin-Gin. Gin-Gin, seu momento de sabor. Quem está conosco nesta quarta-feira é o professor e consultor Joel de Souza, presidente do Instituto Real. Boa noite, Joel, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite, Militão, boa noite a todos vocês. Professor. Boa noite. Joel, hoje dá sequência à série Pensamento Empreendedor, a Gestão da Excelência, com o seguinte tema: esgotamento do capital de giro, sintomas, diagnóstico e recomendações. É um tema pesado, né, Joel? Cada vez mais importante nesse momento que nós estamos vivendo, uma crise econômica, as companhias entenderem a importância de realizarem uma gestão estratégica do seu capital de giro. Por quê? Porque o capital de giro vem sofrendo esgotamento. Vamos ver esse tema hoje. Então vamos ver o que significa capital de giro, que eu quero entender mais a respeito e o povo em casa também. De uma maneira simples, o capital de giro são os recursos que estão alocados na sua empresa, no caixa, na conta clientes e nos estoques. Os recursos que você tem para financiar as atividades da sua empresa. Esses recursos levam o nome de capital de giro. Joel, desde o momento que o empreendedor decide abrir um negócio, a necessidade de capital de giro deve ser mensurada? Sim, Marcelo, porque a necessidade de capital de giro ela é determinada a partir da projeção de faturamento de uma companhia. Então, você vai abrir uma companhia, precisa saber qual é o que está lá no seu plano de negócios como projeção de faturamento, projeção de gastos variáveis, porque a partir da projeção de faturamento, levando em conta esses gastos variáveis, é que vamos começar a determinar, mensurar a necessidade de capital de giro. Professor Joel, se o empreendedor começa o negócio sem ter o capital de giro mensurado, com o que o empreendedor está preocupado no momento de abertura do seu negócio? Militão, existe algo chamado CAPEX. CAPEX, traduzindo, significa gasto de capital. Então, ele se preocupa com a compra das máquinas, dos equipamentos, às vezes até com a construção do prédio que vai ser a sede da companhia, mas não tem o mesmo nível de preocupação com o capital de giro. Então, isso é muito ruim. Capital de giro, ele representa o oxigênio do seu negócio. Se você não tiver o bastante, não conseguirá avançar com as suas atividades. Por isso, ele requer atenção máxima. Já a metodologia para o dimensionamento do capital de giro é de domínio da maioria dos executivos? Não é. Gostaria de dizer que realmente é de domínio de todos, mas não é. São poucos os executivos que encontramos que realmente sabem definir para uma companhia que está iniciando qual o valor do capital de giro que ela precisa para fazer frente às suas atividades. E, professor Joel, existem regras claras para o dimensionamento do capital de giro? Militão, Giro, aliás. Existe até dicionários, enciclopédias sobre capital de giro. Não em português, em inglês, mas existe sim regras claras, metodologias para você dimensionar, calcular o capital de giro.
Então existe muito conteúdo, se vocês tiverem interesse, podemos fazer essas recomendações. E, Joel, na sua opinião, qual o motivo para a maioria dos executivos de finanças não entenderem profundamente o tema capital de giro? Talvez porque muitos entendem assim, a capital de giro é o que eu tenho no caixa, lá na conta clientes e nos estoques, eu sei bem o que eu tenho investido, esse conhecimento basta. Mas não, capital de giro vai muito além disso. E determinar o valor que você precisa ter nessas contas, caixa, clientes e estoques, a cada movimento, a cada alteração no volume de vendas ou a cada redução que você tem no volume de vendas, faz toda a diferença no modelo de gestão financeira. De uma maneira geral, os novos empreendedores iniciam as atividades com capital de giro, Joel, suficiente? Eu diria que a cada 100 empresas, apenas 10 iniciam com capital de giro suficiente, não mais que isso. A maioria das companhias inicia sua atividade financiando o capital de giro com as linhas de créditos que os bancos oferecem. Já começa errado, então. E o tamanho do capital de giro é determinante para financiar o crescimento da empresa, Joel? Sim, se você não tem capital de giro suficiente para acompanhar o crescimento, você vai viver o que vamos falar depois, que é o chamado efeito tesoura negativo. Ou seja, a sua necessidade de capital de giro é maior do que o seu capital de giro. Logo, você não consegue entender por que, mesmo crescendo, a todo momento você tem falta de caixa no seu negócio. Uma curiosidade minha, professor Joel, quem foi seu professor de capital de giro? Essencialmente, Militão, sou um autodidata, então aprendi o capital de giro pesquisando, comprando os livros, indo em busca, estudando, desenvolvendo os exercícios. Então, não tive um professor específico dessa matéria, pratiquei o que chamamos de autodidaxia, aprendi sozinho. Que bom. E, Joel, para que essa expertise, por que, melhor dizendo, essa expertise é valiosa para os responsáveis pelas finanças das empresas? Se o capital de giro representa o oxigênio para a companhia, você em nenhum momento vai poder dizer, o capital de giro não é relevante. Ele é relevante, importante e estratégico. Quanto mais você souber de capital de giro, melhor será a qualidade da sua gestão. Sim, capital de giro é valioso. O que se sabe é que nos Estados Unidos da América do Norte, os executivos valorizam o entendimento do capital de giro muito mais que aqui no Brasil. Talvez porque tenhamos lá centros de pesquisas, as universidades investem bastante em estudos sobre o capital de giro, existem pesquisas para mensurar o capital de giro em várias empresas, uma amostra grande que representa essas pesquisas. Então, por tudo isso, e os estudos estão mais avançados, eles valorizam mais do que os executivos brasileiros. E existem indicadores internacionais, Joel, de capital de giro? Para você ter ideia, existem sites especializados em apresentar indicadores que você pode utilizar para mensurar a quantidade de dias de faturamento que você tem investido na forma de capital de giro na sua companhia. Tem muita tecnologia sobre isso, muitas informações de qualidade que vão fazer diferença no seu negócio. Busque essas informações e entenda ainda mais sobre esse tema valioso chamado capital de giro. E, professor Joel, qual é a natureza do esgotamento do capital de giro enfrentado pelas empresas? Imagine que você tem uma redução abrupta, um movimento abrupto na queda do seu faturamento. Seu faturamento caiu e você está abaixo do ponto de equilíbrio. Se está abaixo do ponto de equilíbrio, você tem uma situação deficitária. Essa situação deficitária será coberta com recursos do seu capital de giro. Isso levará, se essa situação permanecer, levará sim ao esgotamento do capital de giro no seu negócio. Joel, qual é o tipo de planejamento financeiro que ajudaria uma empresa a administrar o capital de giro durante o período de crise? Como agora, né? Existe uma coisa chamada orçamento de capital. O orçamento de capital você mensura quanto você precisará de recursos para atravessar o ano, mesmo com todas essas sensibilidades e sazonalidades negativas. Essa é a primeira atitude, ter um orçamento de capital, mensurar a necessidade e analisar as fontes de recursos.
No cotidiano das empresas, professor, são utilizados relatórios de capital de giro como ferramenta de gestão? Normalmente não. Deveriam sim utilizar, mas são poucas as companhias. Normalmente, apenas as grandes companhias incorporam um relatório com o número de dias de capital de giro investido na companhia na sua apresentação mensal de informações. Quais são os primeiros sintomas do esgotamento, João, do capital de giro? Os primeiros sintomas são percebidos no fluxo de caixa. Você não tem fluxo de caixa suficiente para honrar com seus compromissos. Segundo sintoma, você passa a usar com regularidade os recursos vindo de contas garantidas. Depois, descontos de cheques, duplicatas, notas promissórias. Esses são os primeiros sintomas. Qual é a correlação, professor, do chamado efeito tesoura com o capital de giro? O efeito tesoura confronta quanto você tem de capital de giro com a sua necessidade de capital de giro. Todas as vezes que você tem mais capital de giro do que necessidade de capital de giro, o efeito tesoura é positivo. Quando você precisa de capital de giro, tem uma necessidade maior do que o montante de capital de giro que está investido na sua companhia, efeito tesoura negativo. Quando a necessidade é igual ao capital de giro, temos uma interseção no efeito tesoura. Muito bem, vamos para o intervalo. Na sequência, o João de Souza continua conversando com a gente sobre capital de giro. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fontaine Blanc. 3 suítes, 3 vagas na garagem, varanda gourmet e lazer completo. Quadra, quem compara, compra. Expo Londrina 2015, de 9 a 19 de abril. Magia, alegria, emoção e adrenalina. Parque de diversões, mostra de arte e cultura, feirinha de filhotes, mega aquário, praça de alimentação e os melhores shows do país. Reúna seus amigos e sua família. Compre já o seu ingresso em nossos pontos de venda e garanta o benefício da meia entrada. Acesse Expo Londrina 2015 e confira a programação completa. Expo Londrina 2015, a melhor do Brasil. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica, além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br, fone 3327-6751. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Expo Londrina 2015, de 9 a 19 de abril. Os melhores nomes da música nacional: Marcos Belucci, Lucas Luco, Gustavo Mioto, Lobê, Conrado e Alexandro. Festival de Talentos Sertanejos: Luan Santana, Kids Country Show, Mato Grosso e Matias, Jades e Jadson, Jorge Mateus, O Rapa, Henrique e Diego, Bruno e Marrone, João Bosco e Vinícius, Pedro, Paulo e Alex. Compre já o seu ingresso em nossos pontos de venda e garanta o benefício da meia entrada. Expo Londrina 2015, a melhor do Brasil. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fontaine Blanc. 3 suítes, 3 vagas na garagem, varanda gourmet e lazer completo. Quadra, quem compara, compra. Estamos de volta com o programa Militão e Militão e com o professor Joel de Souza. Eu só queria dizer o seguinte aqui: o IPU precisa olhar algumas ruas de Londrina. Estão precisando de resolver certos problemas urgentes. Um deles
descendo a Higienópolis até o redondo do Vicente Rijo. É preciso uma solução. Naquela entrada, naquela passagem, quase em frente à agência do banco HSBC, ali ainda vai acontecer muito acidente e até morte. Eu já falei para o pessoal da prefeitura a respeito, Marcelo. Eu acho que eles têm que tomar uma providência. Muito bem, preste atenção nesse recado do pessoal da Arte Brinde. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Estamos de volta agora com o consultor João de Souza, hoje dando sequência à série Pensamento Empreendedor, a Gestão da Excelência. O tema da noite, esgotamento do capital de giro. João, as empresas devem ter como regra alcançar o maior valor possível em capital de giro? Não. A regra é ter o capital de giro suficiente para financiar as suas atividades. Se você tiver excesso de capital de giro, você vai prejudicar um indicador chamado ROCE. O que é o ROCE? O ROCE mede o retorno sobre o capital empregado. Se você tem excesso de capital de giro, terá excesso de capital empregado. Consequentemente, quando você mensurar a rentabilidade, você terá um indicador menor. Então, o capital de giro deve ser o suficiente para você financiar as suas atividades sem perder vendas, assegurando o crescimento da sua companhia. Professora, empresas com demanda excepcional, isto é, longos períodos de crescimento, buscam quais fontes de capital de giro? Normalmente, o capital de giro ou ele vai vir de um aporte de recursos dos sócios, ou ele vem da retenção dos lucros, ou ele vai vir de recursos de terceiros. E aí você começa um processo de endividamento. Normalmente, a recomendação seria que ele viesse de aportes de recursos e também da retenção dos lucros como uma forma mais saudável de suprir a necessidade de capital de giro do seu negócio. Só deixa eu voltar nos sistemas de esgotamento do capital de giro, Joel. Percebidos esses sistemas, feito o diagnóstico, quais são as recomendações? Bom, primeira recomendação é planejar o seu fluxo de caixa por um período maior. Segunda recomendação é olhar no orçamento e verificar no orçamento empresarial da sua companhia para que você possa apurar o que realmente está acontecendo. Se você tem uma posição deficitária, superavitária, e se tiver uma posição deficitária, essa posição deficitária deverá ser orçada. O que significa isso? Quanto eu vou precisar ao longo do ano de aporte de recursos para suprir essa necessidade que vem de uma posição negativa nos resultados. O Brasil possui boas linhas de capital de giro para as empresas, professor? O Brasil ele possui linhas limitadas de capital de giro, um capital de giro absolutamente escasso. E o período de pagamento dessas linhas é muito menor do que deveria, porque normalmente o capital de giro não deveria vir de linhas de curto prazo. O capital de giro, para ser saudável, ele deve ser tomado no longo prazo, com prazo longo de pagamento, não com prazo curto. Por qual razão, Joel, o capital de giro não deveria ser financiado com linhas de crédito de curto prazo? Porque você precisa de um tempo mais do que suficiente para cumprir com o seu ciclo operacional. Se você tem uma linha de crédito que lhe permite vencer pelo menos 3 vezes o seu ciclo operacional, você terá um tempo confortável para começar o processo de amortização desse capital de giro que foi captado. Do contrário, você corre o risco de começar a pagar, ou seja, fazer as amortizações com o próprio capital de giro captado, o que vai ser autodestrutivo. E professor Joel, você ministra cursos sobre capital de giro para empresários executivos do setor de finanças?
Militão, já por muitos anos temos um curso que é a Gestão Estratégica do Capital de Giro, onde identificamos exatamente quanto o seu negócio precisará de capital de giro. É incrível como muitos acabam se surpreendendo com o montante necessário para financiar as suas atividades. Mas independente do valor, entenda, a mensuração é um processo matemático. Logo, você precisa realmente seguir e buscar o capital de giro necessário para financiar as suas atividades. E qual a recomendação, Joel, você gostaria de deixar para os telespectadores sobre capital de giro? A principal recomendação é: faça uma gestão estratégica do seu capital de giro, entenda, busque informações cada vez mais avançadas sobre esse tema. Procure estudar sobre capital de giro. Se você não entende exatamente como isso funciona, nós, no Instituto Real, estamos à sua disposição para prover os esclarecimentos necessários para mensurar quanto o seu negócio precisa de capital de giro e, mais do que isso, para auxiliá-lo, ajudá-lo a fazer uma gestão estratégica e efetiva do capital de giro. Professor Joel, esta é a sua última entrevista, que é antes de sua viagem para Nova York. Militão, ainda na semana que vem estarei aqui. Então, é minha penúltima entrevista. Semana que vem é a entrevista antes da viagem, mas em breve estarei de volta. Joel, você vai a Nova York, em quais programas executivos da Columbia Business School você participará? Marcelo, lá tem 2 programas absolutamente importantes. O primeiro, ele trata de estratégias de crescimento. Cada vez mais as companhias dependem de estratégias de crescimento. E o segundo é de estratégias de marketing. Então eu vou para esses 2 programas. Joel, olha, vai chegar em Nova York na primavera. Hein, professor? Vai chegar na primavera. Sim, a temperatura lá ainda está baixa. Vamos sentir um pouco de frio, mas estamos preparados para enfrentá-la. Não é brincadeira. Na Universidade de Colômbia, há alguns dos melhores professores dos Estados Unidos, alguns prêmios Nobel, né? Sim, é uma universidade absolutamente renomada, com grandes e famosos ex-alunos, e os professores são excelentes, dedicados, conseguem harmonizar teoria e prática de uma maneira muito especial. Então, apesar do investimento ser um investimento elevado, eu tenho sido bastante recompensado com o que tenho aprendido lá, tenho conseguido utilizar esse conhecimento nos diversos projetos que o Instituto Real tem assumido. Você vai pegar os Estados Unidos, Nova York e os Estados Unidos como um todo, numa boa, está crescendo, né? A economia voltou a crescer, né? Sim, temos boas notícias lá, estamos com uma boa taxa de crescimento, o desemprego reduziu bastante, já não vemos filas tão grandes de pessoas apresentando seus currículos para as vagas. Joel, por outro lado, aqui no Brasil, várias notícias negativas, como essa de que a venda de carros novos, a gente estava até lendo esse material agora há pouco aqui, diminuiu, né? Em relação ao ano passado. Por quê? O pessoal não está muito caro ou ninguém tem dinheiro? Marcelo, na verdade, temos 2 fatores muito importantes. Primeiro, o custo dos financiamentos subiu muito. O custo efetivo total, a taxa total que você paga hoje é bastante elevada. Então, isso é um impeditivo, porque o valor das parcelas aumentou bastante. E o segundo é que as famílias, já estão muito endividadas. Então, há pouco espaço para contraírem novos financiamentos. Então, isso também prejudica as vendas. Joel, você sempre falou aqui, cuidado com o cartão de crédito, né? Sim, Militão. 348% ao ano? São taxas absurdas, muito elevadas, que comprometem uma grande parte da renda das pessoas. Com relação ao investimento, alguma coisa, algum conselho para o espectador que seja interessante ou nada seguro? Não, temos sim. Já falamos aqui várias vezes dos títulos dos papéis do governo. Saiu recentemente no jornal Valor Econômico uma reportagem extensa falando sobre isso.
A recomendação é aplique nos papéis do governo. Professor Joel, e nas compras? É comprar a prazo ou comprar à vista? Segurar, juntar o dinheiro e comprar ou comprar no crédito? Militão, temos tido excelentes oportunidades de desconto nas compras à vista, até 40% em alguns produtos. Então, a recomendação é, aguarde um pouco mais, compre à vista. Dá para negociar um pouco mais sempre, né? Com certeza, o seu poder de negociação aumenta muito. Quando você chega e diz que vai pagar a prazo, não tem desconto. Em relação ao Instituto Real, alguma novidade? Continuamos agora, temos uma matéria nova na Spotlight e é um prazer estar sempre nessa publicação. Grande abraço, Joel de Souza. Até a próxima. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira, então. Obrigado, Dito, pela audiência. Fique com Deus. Boa noite.